Cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí para mais uma videoaula, hoje para a sala dos jovens casais. E como é que foi sua semana? Semana abençoada? Espero que sim. Apesar de tudo que nós estamos vivendo, Deus está no controle de tudo, ok? Muito bem. A aula de hoje nós vamos falar sobre como ter uma casa ou um lar transformado. Como ter um lar transformado. O texto que nós separamos está em João, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou ler apenas 2 versículos, para que o vídeo não fique tão extenso, que diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Você conhece muito bem esse relato, esse episódio, onde Jesus é convidado para estar num casamento, e nesse casamento acontece uma dificuldade. Acaba-se o vinho, acaba-se o melhor da festa, né? E a mãe de Jesus percebe isso e chega até Jesus e fala: olha, acabou o vinho, Jesus. Acabou o vinho, meu filho. E Jesus fala assim: olha, tá vendo ali, ó, aquelas talhas, aqueles vasos, vai lá e manda encher eles e servir. E eles fazem isso, os serventes, eles vão servir e após servirem, né, a água é transformada em vinho, acontece um milagre ali, acontece uma transformação. E o mestre Sala fala: opa, vocês separaram o melhor para o final da festa? Bom, o texto termina dizendo assim, ó, principiou assim os sinais da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito bem, como é que nós podemos manifestar a glória de Deus no nosso casamento? Eu quero usar a figura dessas 6 talhas e trazer para esta semana 6 princípios que nós podemos colocar em prática no nosso casamento, que vai fazer com que o nosso casamento seja um casamento transformado, ou melhor, um lar transformado. O primeiro princípio está no verso de número 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. O primeiro princípio é o princípio da solidariedade. Solidariedade é interessar-nos pelas necessidades dos nossos semelhantes e buscar satisfazer essa necessidade. É o mesmo que empatia, é o mesmo que compaixão. Filipenses 2, verso 4 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A mãe de Jesus, ela observou, ela viu que havia um problema na festa. E ela se importou com esse problema. Aqui está o segredo. Ela se importou com o problema. Ela se importou com a necessidade de alguém. Ela teve interesse. Ela foi solidária. E é assim que nós devemos ser no casamento, dentro de casa, no nosso lar. Que nós possamos ter interesse na dificuldade, no problema do meu cônjuge, do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa. E não somente ter o interesse, mas decidir buscar ajuda para resolver esse problema, para resolver essa dificuldade. Não é simplesmente nós darmos as costas, falar assim: não, o problema é seu, como a velho ditado, né? Ema, 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 cada um com o seu problema. Não. O primeiro princípio que nós precisamos aprender é a solidariedade. E há algumas ações solidárias que nós podemos colocar no nosso dia a dia em prática na nossa casa. Por exemplo, a gente doar-se primeiro ao invés de ficar exigindo primeiro. É muito comum que a gente tenha essa atitude de exigir mais do que se doar mais. Outra coisa, nós podemos semear, né, a bondade ao invés de semear a violência. A violência nas palavras, a violência nas atitudes, a violência nas agressões verbais e às vezes em alguns relacionamentos até agressões físicas. Nós podemos, nessa solidariedade, materializar essa solidariedade através do amor incondicional, porque no amor incondicional não há registro de falhas.
Como é que eu sei que eu estou amando incondicionalmente, verdadeiramente? É quando eu não fico lançando no rosto do outro as falhas que ele cometeu, os erros que ele tem cometido, mas eu amo porque eu tomei uma decisão. É também elogiar ao invés de só criticar. Tem casais que vivem relacionamentos debaixo de críticas e mais críticas, e você não vê elogios. Certa feita eu fui ouvir uma esposa de um colega e ela começou a falar tanto parte negativa, a criticar tanto ele, e eu deixei ela falar, e depois de certo tempo eu perguntei para ela assim, me diga uma qualidade do seu esposo. E ela ficou pensativa, ela, como é que é? Me diga uma qualidade do seu esposo. Ele é um bom pai. Ela teve dificuldade para falar de uma qualidade apenas. Concentre-se nisso, seja solidário. Ao invés de reagir, haja. Haja primeiro, faça primeiro, doe primeiro, semeie primeiro e pode ter certeza que a bênção virá. Provérbios 21:13 diz assim: quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Olha que coisa tremenda. Quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Você quer ser ouvido? Então dê ouvidos ao grito de quem está do seu lado. Às vezes o grito não é verbal, às vezes o grito é da alma. E você que é esposo, você que é esposa, você precisa escutar esse grito e ser solidário, ter interesse, tá ok? Tenha interesse pelo coração do seu cônjuge, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo. Tem pessoas que estão com o coração pesaroso e você está do lado dela. Nós estamos confinados, nós estamos em quarentena. Aproveite esse momento para buscar se interessar pelo coração do seu cônjuge. A segunda talha que eu encontro é a talha da comunicação. Isso mesmo, a talha da comunicação. Comunicar não é o quanto que se é dito, mas o quanto que se é compreendido. Muitas comunicações elas são distorcidas porque a gente não compreende o que acontece, a gente não compreende o que foi dito. É na comunicação que está a alma do casamento. Afinal, o casamento pode ser vida ou pode ter morte, dependendo do que se comunica nesse casamento. Provérbios 18:21 disse: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Veja, a mãe de Jesus, ela foi comunicar algo a Jesus. Ela foi comunicar um problema a Jesus. E nós precisamos saber como fazer isso. Dentro de casa, é muito comum haver ruídos na comunicação. Então tem alguns princípios. Primeiro, elimine todas as distrações. O bom comunicador é aquele que ouve mais do que fala. Ouvir é mais do que apenas manter os seus ouvidos longe da distração, é prestar atenção no que o outro está falando. Veja, Provérbios 18:13 diz que o que responde antes de ouvir comete estutícia e é para sua vergonha. Vamos ouvir um pouco mais? Vamos prestar atenção no que está sendo dito. Faça perguntas durante essa comunicação. Faça pergunta, mas elimine as distrações. Elimine o Facebook, elimine o Zap naquele momento. A pessoa está falando, a pessoa quer a sua atenção. Eu já contei isso, eu vou repetir. Certa vez um colega me pediu algo e eu falei, tá, eu vou fazer para você. E eu me esqueci. E quando passou o dia e ele veio me cobrar, olha, você fez aquilo que eu te pedi? Eu falei, rapaz, eu esqueci. Sabe o que ele me respondeu? Você não esqueceu. Você não deu importância para aquilo que eu estava falando no momento. E é verdade. Quando nós não damos importância, quando nós não eliminamos as distrações que estão ao nosso lado, a gente não dá valor e não dá importância para o outro. Tá ok? Segunda dica, considere os sentimentos do outro. Considere os sentimentos do outro. Uma boa amizade consiste em nos colocar no lugar da outra pessoa. E em um casamento isso é primordial. Dia após dia estaremos conhecendo melhor um ao outro. Olha o que diz Romanos 15:2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele.
a fim de edificá-lo. Romanos 15, verso 2. Então esse é o nosso papel no casamento. Considere os sentimentos do outro, não banalize, não deixe os sentimentos dele ao léu, né? Tenha consideração, respeite a opinião do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Deixe eles falar, né? Agora é um momento em que nós estamos propício para isso, para treinar essa comunicação, para afinar essa comunicação em família, no lar. Nós estamos todos guardados dentro de casa. Mas como é que está sendo a comunicação? Cada um numa televisão, cada um num computador, cada um em um tablet, num smartphone. Por que a gente não se reúne e treina isso? Né? Vocês vão ver que vão sair pérolas bacanas aí, hein? Terceira dica da comunicação: crie um plano para assuntos difíceis. É isso aí. Eu sei que tem muita gente que se recusa a isso, tem muita gente que não quer falar sobre isso. Mas algumas circunstâncias, algumas conversas difíceis, elas precisam haver. Elas precisam ocorrer. Muitas vezes você vai precisar sim de ter conversas difíceis. Então crie um plano, crie um planejamento. Pastor, mas por que eu tenho que criar um planejamento para ter uma conversa difícil? Porque Provérbios 15:1 nos ensina o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Para isso que você tem que ter um planejamento. Olha, minha esposa, nós precisamos conversar sobre tal assunto. Qual é o melhor momento para você? Ô meu esposo, tem um assunto aí com o nosso filho que nós precisamos tratar. Qual é o melhor momento para a gente conversar sobre isso? E aí vocês vão encontrar um melhor momento para conversar com inteligência emocional. Tá certo? Com inteligência emocional. Já vimos isso nas nossas aulas. Bom, uma quarta dica sobre a comunicação: encontrem a solução juntos. É isso aí, encontre a solução juntos. Esposo, você não é o dono da verdade. Esposa, você não é a dona da verdade. Nós precisamos ser flexíveis para que o casamento funcione. Há muito que se dá e muito que se receber, mas antes nós precisamos ceder também algumas vontades, alguns caprichos, algumas coisas para chegar, a um acordo. Tá ok? Amós 3:3 diz assim: porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Como é que vai fazer? Quinta dica: encontre tempo para se comunicar. Ei, o tempo chegou, hein? Fala a verdade. Tá difícil ficar em casa, juntinho, grudado? O tempo chegou, o tempo é esse, né? Aproveite que nós tivemos que sair da nossa rotina de trabalho, de atividade, de tantas outras coisas, e agora nós estamos, né, como eu costumo dizer na nossa aula, together, tá ok? Aproveite esse momento e aprecie mais, desfrute mais a companhia um do outro, né? Dê mais afeto, dê mais carinho para ela, para ele, sabe? Sonda o coração dela, sonde o coração dos seus filhos, né? Eu estou brincando um pouco mais com as minhas filhas, eu estou dando uma atenção um pouco mais para elas. Eu tenho meninas, vocês sabem, a gente brinca de casinha, a gente brinca de comidinha, jogos, sabe? Olha o que diz Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A sexta dica: aproveite a companhia um do outro. Aproveite. Uma coisa é você estar junto, outra coisa é você aproveitar essa companhia. Às vezes nós estamos juntos, mas nós não estamos aproveitando a companhia um do outro. A presença do outro é apenas mais um objeto ao nosso lado. Não é aproveitar a companhia. Olha o que diz Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Aproveite isso aí. Bom, a terceira talha que nós vemos aqui é a talha do serviço. Lá no verso 3, e disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. É a talha do serviço. Na nossa casa, nosso lar, para que nosso lar seja um lar transformado, nós precisamos aprender a servir. E o que é servir? Servir é ser útil. Servir é ser conveniente. Servir é ser adequado para alguém, adequado para algo. Naquela festa, todos serviram.
Maria serviu, Jesus serviu, os serventes serviram, todos tiveram algum papel. Em Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. No livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, ele traça ou ele ensina uma das linguagens do amor, que é atos de serviço. Atos de serviço é quando você leva a pessoa a se sentir extremamente amada por algo que você fez a ela sem que ela precisasse pedir para você. Por exemplo, você esposo, você filho, que talvez esteja me ouvindo, recolher um lixo, colocar o lixo lá fora, lavar uma louça, né? Passar uma camisa para ele, para ela, ajudar nas coisas da limpeza de casa, ajudar a limpar carro, carregar alguma coisa, né? As compras na loja Marisa, você vai carregar as compras para sua esposa e ainda vai dar o cartão de crédito para ela, porque você é varão, você é um homem de fé, tá ok? Ajudar a recolher ferramentas, sei lá, atos de serviço. O que é que você pode fazer nesse momento que nós estamos juntinhos, que vai alegrar o coração do seu esposo ou da sua esposa? Atos de serviço. Sirva. Jesus serviu. Jesus veio e falou: olha, eu vou dar o exemplo. Olha como é que se serve. Se serve dessa forma. E ele deu o melhor exemplo que nós poderíamos copiar, que é o exemplo da humildade. Bom, a quarta talha que nós vemos está no verso de número 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. A quarta talha que eu enxergo nesse texto é a talha da obediência. Isso mesmo, obediência. Pastor, o que é obediência? Obediência é se submeter a um princípio de autoridade. Obediência é se submeter a um princípio de autoridade. Quando não há obediência, há rebelião. A obediência está linkada à submissão. Na submissão, sempre haverá uma transformação. Quando eu sou submisso à vontade de Deus no meu lar, Deus irá transformar algo dentro da minha casa. Seja corações, sejam vidas, Ele vai transformar. Mas aonde há rebelião, só haverá deformação. Só haverá deformação. Eu tenho certeza que você tem exemplo de pessoas que desobedeceram à voz de Deus, a palavra de Deus, os ensinos da palavra do Senhor, e hoje estão em deformação. São pessoas que estão ao léu, são pessoas que estão deformadas espiritualmente e até fisicamente. Então sua casa, ela não pode ser um local de deformação, mas sim de transformação. Você recebe essa palavra, mas para isso precisa se submeter. Se submeter ao que, pastor? À vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, é agradável, é útil para a nossa vida. O que é que Deus tem falado para vocês nesse tempo que nós estamos vivendo? O que é que Deus tem falado ao coração de cada um de vocês? Obedeça a palavra dele. Obedeça para que o seu lar seja um recôndito de milagres. Em Eclesiastes 12:13 diz: tudo o que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A quinta talha que eu aprendo nesse texto é que, verso de número 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Olha, a mãe de Jesus foi até ele, né? Ou seja, estava sendo solidária, e agora ela vem trazer uma informação. E quem vai levar uma informação para Jesus, o que isso significa? É a talha da oração. Isso aí, a talha da oração. Oração é levar a Jesus os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos para solucionar. Sabe o que é interessante nesse texto? É que Maria, ela não conta para os amigos. Maria, ela não conta para os vizinhos. A mãe de Jesus, ela não vai contar aos discípulos: olha, acabou o vinho.
A mãe de Jesus não vai alarmar os noivos, acabou o vinho. A mãe de Jesus não vai contar para a sogra, não vai contar para o cachorro, não vai contar para o papagaio. A mãe de Jesus não vai contar na cabeleireira, nas redes sociais. Ela vai falar com Deus. Ela vai falar com Jesus. Sabe por quê? Porque ela sabe que só Jesus pode resolver os nossos problemas. Só Jesus pode tratar a sua dificuldade. Só Jesus pode resolver e te ajudar a resolver essa situação que você está passando agora. Só Jesus tem o milagre, a cura para a tua vida, para a tua alma. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? O milagre da transformação em uma casa passa necessariamente pelo caminho da oração. Sem oração não é possível experimentar transformação. O próprio Jesus orou, Marcos 6,46 diz, e tendo despedidos, foi ao monte orar. Gente, não dá para ficar longe da oração quando o próprio Mestre Jesus orava, buscava. Ele está dizendo assim, olha, se eu oro, você tem que orar também, meu amigo. Você tem que orar também, casal. Tá certo? E o que é que eu vou orar, irmão Sobral? Ore a palavra. Ore a palavra de Deus. Quando nós estamos orando a palavra de Deus, nós estamos orando a vontade de Deus. E isso nos ajuda a manter as nossas opiniões fora da oração. Porque quando eu estou orando a palavra de Deus, eu estou orando a vontade de Deus. Aquilo que Deus determine. E a palavra de Deus diz em Isaías 55 que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta lá vazia. Glória a Deus por isso. Então eu preciso aprender a orar a palavra de Deus. E para orar a palavra de Deus eu preciso meditar na palavra de Deus. E quais são os benefícios dessa oração? Vai nos edificar, vai nos aperfeiçoar, nós teremos um crescimento espiritual mais rápido, nós teremos uma comunicação melhor, nós teremos uma intimidade melhor, tanto com Deus como com o nosso cônjuge. Então meu conselho é, vença as barreiras da resistência à oração. Vença essas barreiras. Quais são as barreiras que te impedem de orar? É as redes sociais? Corta as redes sociais. Sabe? Faz um planejamento, um programa. Olha, todo dia, tal hora eu vou tirar tantos minutos de oração. Deus não está preocupado se você vai tirar 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Ele está preocupado com a qualidade da sua oração. Entendeu? O segredo está aí. A qualidade da sua oração é de coração? É do fundo da alma? Ou você vai fazer que nem os fariseus? Para que alguém possa ver. Mas quem é que vai ver se você hoje está nas redes, está dentro de casa? E não adianta ficar postando lá, eu estou orando. Isso não faz efeito para Deus. Deus te quer no secreto. Você e sua esposa, você e seus filhos, você e sua família. Esse é o momento. A frequência tornará a oração algo natural. Você almoça, você come todo dia, você se alimenta todo dia. Isso é natural para você. A oração precisa caminhar nesse mesmo jeito. Marque um compromisso diário, lute contra os truques do diabo. O diabo ele não vai dar sossego para você, ele vai tentar nos parar de todas as formas. Mas você tem que vencer isso. Não fique apenas conversando. O que é conversando? Querida, nós vamos orar? Ah, vamos. Que dia? Não, daqui a pouco nós vamos orar. E vai falando, daqui a pouco nós vamos, daqui a pouco nós vamos. Não, vamos orar, vamos orar. E nunca ora. E as coisas não vão mudar, não vão se transformar, o milagre não vai vir. Por quê? Porque eu fico só protelando. É uma palavra chamada procrastinação. Você fala que vai fazer e vai adiando. Vamos orar? Essa é a quinta talha. E a última talha é a talha do perdão. Nesse milagre nós vimos que houve solidariedade, comunicação, serviço, obediência, oração, mas aí você me pergunta, aonde que está o perdão aí, Sobral? Aonde que está o perdão nesse texto que eu não encontrei? O perdão está que ninguém acusou ninguém. Ninguém levantou a mão na hora que Maria falou assim, olha, o vinho acabou. Ah, a culpa é do esposo. Ah, a culpa foi da noiva. Ah, a culpa foi do mestre Sala. Não, a culpa é de fulano de tal. Ou seja, acusar alguém. Não. Houve perdão nessa festa. Ele estava implícito. Ele estava pairando no ar.
a sua casa também precisa ter perdão. Eu sei que tem hora que a gente tem uma tendência muito maior de acusar, achar um culpado. Aconteceu um problema com a criança, com o filho, com a esposa, a culpa é sua, a culpa é dela, a culpa é dele. Não, nós precisamos exercer o perdão. Por quê? Porque a falta de perdão traz escravidão. A falta de perdão traz angústia de alma. A falta de perdão traz amargura, traz dor, traz doenças físicas, doenças mentais, cria fortalezas demoníacas. Você sabia disso? Bloqueia as promessas de Deus. Deus não ouve as nossas orações quando nós não perdoamos. Mas o perdão, ele não é apenas um ato da vontade, ele não é apenas um sentimento. Você precisa tomar uma decisão. A decisão de perdoar. Eu decido perdoar. É olhar o ofensor com os olhos de Deus. Perdoar é isso. É olhar o ofensor com os olhos de Deus, com o olhar de misericórdia. E uma vez que eu olhei com o olhar de misericórdia, então eu pratico, eu concordo com a vontade de Deus. Porque Deus nos perdoa todo dia. E como é que eu posso perdoar? Reconheça uma necessidade de cura nessa área. Quem sabe você é uma pessoa que tem dificuldade para perdoar. Então você precisa reconhecer que quem precisa ser curado é você. Outra coisa, não espere o arrependimento do outro. Não espere. Enquanto ele não vir aqui, enquanto ela não se dobrar, enquanto eu não ver uma lágrima cair, eu não perdoo. Desista disso. Desista disso. Não espere. Seja você a pessoa que vai atravessar o rio. Seja você a pessoa que vai lá do outro lado da margem e fala assim, olha, eu te perdoo, ou eu não posso viver sem a sua presença, sem o seu convívio, me perdoa por isso, por aquilo, tá ok? Desista de qualquer vingança, desista. Remoer o pecado, a ofensa já perdoado, lançar na cara, eu te perdoei, está errado, isso não é perdoar, tá ok? Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Igreja, amigos, jovens casais da nossa sala da EBD, Jesus, verso de número 11, principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deus escolheu a sua casa, a minha casa, a nossa casa, para manifestar a sua glória. E muitos irão crer em Jesus por causa dos frutos de justiça que verão no nosso lar. Mas esses frutos precisam estar lá. Nós precisamos exercer esses frutos, tá ok? A minha oração nesse dia, nessa semana, é para que o seu lar seja um lar de transformação, seja um lar de milagres, que as pessoas que estão ao seu redor possam ver em sua família, em sua casa, um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de bênção, um lugar onde há solidariedade, um lugar onde há comunicação efetiva, um lugar onde há serviço, as pessoas se servem, um lugar onde há obediência à palavra, um lugar onde as pessoas têm prazer de orar, de conversar com Deus, um lugar onde o perdão é exercido, é praticado. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe o seu tempo, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe seu lar, a sua casa e aqueles que estão junto de você. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por esse estudo, por esse momento. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor escolheu nossa casa para ser um canto de milagre, para ser um lugar de milagres. Que nós possamos ser uma família, uma casa abençoadora, para que outros possam ver o Senhor e possam glorificar o teu nome também, Senhor. Deus, se houver nesse momento, ó Deus amado, algum casal, Senhor, passando por uma dificuldade, passando por um problema, passando, ó Deus, por algo externo a tudo que nós estamos vendo, Senhor, coloca a tua mão, meu Pai. Ajuda essa família, esse lar, esse casamento, ó Deus, nós repreendemos todo o vento, nós repreendemos todo o mal, e nós ministramos e abençoamos, ó Pai, a cura e o que mais eles precisarem. Para a glória do nome de Jesus.
Assim nós te agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe vocês uma vez mais. Até a próxima aula, se Deus quiser.